Pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast. Dessa vez foi um tema extremamente pedido, extremamente relevante, e eu acho que eu nunca tive tão feliz assim numa conversa, pelo tamanho que eu acho que ela representa, tanto para quem está vendo em casa quanto para a gente que está aqui, que é a espiritualidade na medicina. E por isso eu convido hoje o Padre James, o ícone aqui do estado do Amazonas, uma figura extremamente respeitada, atuante. E, Padre, prazer ter o senhor aqui conosco, de verdade. Te falei aqui fora do ar, mas agora eu quero falar ao vivo. Olha, muito bom mesmo. O doutor Bernardo está sendo muito gentil. Eu sou apenas o padre. Não tem nada de ícone, não. Eu quero dizer da minha alegria. Muito me apraz o seu convite. Fiquei muito feliz. Eu tento aproveitar todas as maneiras, todas as formas que a vida nos permite para falar do amor de Deus, para falar da beleza da vida. E esse tema é muito pertinente, né? Olhar a espiritualidade e a ciência como duas mãos únicas, né? Que só colaboram uma com a outra. No século XXI, eu acho que é de suma importância esse tema, tanto para mim quanto para você e para quem está assistindo, quem está consumindo esse conteúdo, quem tem curiosidade por esse conteúdo. Eu acho que é muito importante, tenho plena certeza. Perfeito. Padre, aproveita, já fala pra gente qual que é o seu Instagram aí, porque é um Instagram que ajuda muito a comunidade. Eu sigo, minha esposa segue. O senhor está falando que o senhor humildemente não é o ícone, mas quando eu falei para os meus amigos que era o senhor que estava aqui, o senhor tem muito seguidor, muita gente gosta do seu trabalho. Qual que é o seu Instagram? @Padre James Batista. @Padre James Batista. Beleza. Padre, quando eu entrei em contato com o senhor, pela assessoria, depois falei diretamente com o senhor, eu fui bem direto e falei, olha, eu queria convidar o Padre James para um podcast, uma conversa sobre espiritualidade na medicina. Eu queria saber qual foi a reação do senhor, se o senhor já teve essa conversa com alguém. Não, eu já tive contato, inclusive na faculdade, né, no estudo de bioética. Mas eu fiquei muito feliz, porque, como eu falei, é um tema muito pertinente. A ciência é aquilo que todos nós precisamos. A fé é aquilo que alguns aceitam. Então, indiscutivelmente, é muito importante o tema para a gente até, digamos assim, selar uma relação muito especial. Se tivesse na Idade Média... Era impossível, impossível pensar no diálogo. Arquirrivais, né? Exatamente. Eu acho que o senhor já falou aí, mas esse olhar de medicina e espiritualidade como se fosse algo antagônico, não existe, né? Eu lembro, padre, que eu sou religioso, tá? Extremamente religioso, e sempre gostei de ciência. O primeiro conflito que eu tive foi quando... Primeira crise que eu tive quando eu me deparei com a catequese, e lá com os ensinamentos da Bíblia, e na mesma época na escola, com a ciência. Especificamente a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. E eu não sei se alguém já comentou isso com o senhor. Eu acho que foi o primeiro impacto que eu tive assim na época. Eu falava, meu Deus do céu, mas pera aqui. Faz sentido que existe Deus, eu acredito em Deus, né? Mas ao mesmo tempo a teoria da evolução também se entende. Ela é muito pertinente, né? E eu passei muito tempo com isso, né? Até que um belo dia, conversando com um colega, ele virou e falou assim para mim, mas ô Bernardo, a teoria do Charles Darwin, ela é completa por si só ou tem alguma lacuna? Não, de certa forma tem uma lacuna, né? Como é que aquele aminoácido lá se juntou? Então, aí que entra Deus. Exatamente. Nessa completude do universo, é interessante, eu sempre digo, eu gosto muito de uma frase do pensador Sócrates de Atenas, 400 anos antes de Cristo, né? Eu só sei que nada sei. Porque dentro de uma dimensão de ciência e de uma dimensão de religião, nós, homens e mulheres, dentro das nossas possibilidades, que a gente até pode achar que são muitas, mas olhando para a ciência e olhando para a religião, são possibilidades pequenas. Nós somos partículas, aí podemos dizer assim, né? Pequenas,
E eu sempre gosto de olhar assim com essa expressão de Sócrates de humildade, né? Só sei que nada sei. Porque quando a gente mergulha num tema quanto esse aí, quando a gente mergulha num tema como a bioética, quando a gente mergulha no tema da religião, na caminhada histórica de Jesus, quando a gente olha para a realidade daquilo que Jesus viveu num tempo tão difícil, a gente percebe que a gente não consegue entrar em dimensões tão grandiosas. Concordo. Né? Concordo. Dentro desse olhar humano, limitado. E eu gosto dessa expressão, só sei que nada sei. Nós estamos falando de um tema interessante e fora do ar eu falava. Jesus veio num tempo tão difícil e viveu num contexto religioso, num contexto social e político muito minado. Sim. Né? Muito minado. E dentro dessa perspectiva de futuro, ele veio e não aboliu nenhuma lei. Muito pelo contrário, ele disse, não vim para abolir, mas para dar plenos cumprimentos, ou seja, para cumprir. E certamente se fosse nos tempos de hoje, século XXI, pós-modernidade, certamente muito ele iria se interessar pelo tema também da ciência. Sem dúvida alguma. Eu penso, o cientista, ele é movido pela dúvida. Exatamente. O que move o cientista quando ele vai buscar alguma tese, alguma coisa, ele tem uma hipótese e ele vai ver se essa hipótese é pertinente ou não, se tem uma resposta. Então, ele é movido por um mistério. É nesse ponto que eu acho que a ciência ela encontra com a religião. Com a religião. A religião também, a gente acredita, a fé é acreditar em algo que a gente não vê, né? Então eu acredito que existe isso, eu não vejo. Mas de certa forma a ciência também está buscando resposta. Também está buscando resposta. E eu acho que é nesse momento que elas se encontram. Eu acho que de certa forma... Convergem para o mesmo... A busca, tentar enxergar a beleza da criação, os porquês de tudo. E é exatamente nesse momento também que eu acho que a ciência, de certa forma, buscando os porquês de tudo, ela acaba também levantando de novo a presença de Deus, porque não consegue se explicar tudo, né? E aí só fica uma lacuna. Volto no meu amigo que lá na adolescência falou, então, aqui que entra Deus, né? As lacunas que ficam em aberto completamente sem explicação, completamente, que hoje, inclusive nós não sabemos, eu só sei que nada sei, e isso continua muito atual, né? Continuamos não sabendo praticamente nada. São muitas lacunas que só tem uma explicação. Você sabe que como sacerdote da igreja, eu tenho muita precaução no que falar. Porque assim, quer queira que não, tem um impacto na vida das pessoas. Quem tem uma vida pública tem que ter cuidado no que falar. Né? E eu sempre tive muito cuidado nesse tocante. Porque assim, às vezes corre um risco de, porque eu tenho segurança na minha área, eu anular as outras. Ou achar que são menores. E depois que você me convidou, eu fiquei pensando nesse tema. E fiquei pensando assim, e se não fosse a ciência na nossa vida? Atenção no que o padre está falando, hein? E se não fosse a ciência em nossas vidas? Você deixa de tomar um remédio? Não. Então, mas foi um cientista que desenvolveu. Por isso que eu falo. Eu já passei por uma cirurgia. Mas quem capacitou o cientista? Deus. Pois então. Olha a beleza, olha a beleza que nós estamos falando aqui, olha. Eu, como padre, de maneira alguma devo anular a ciência. Não, porque eu tenho fé, eu vou ser curado desse problema sem tomar nenhum remédio. É uma heresia, gente. Nós estamos exatamente anulando as possibilidades que Deus nos permite. Eu, por exemplo, tive que fazer uma cirurgia às pressas, né, de apendicite. E depois que você me convidou, eu fiquei pensando, e se eu tivesse anulado a ciência? E se eu tivesse falado assim, não, eu não vou fazer cirurgia, eu vou ficar curado pela minha fé. Tinha morrido. Mas aí, padre, seria provar que o senhor não tem fé, ao meu ver. Explico. Tem uma passagem na Bíblia que fala que o sujeito estava clamando por Jesus, ou pedindo que Jesus um dia fosse à casa dele, e que aí Jesus se vestiu de mendigo e bateu na porta dele. Não sei se é uma passagem bíblica ou é uma fábula. Não, tem uma história que diz que na noite que Jesus nasceu, naquela conglomerado de tantas pessoas em Belém,
Dizem que José bateu em várias portas e ninguém, né, abriu. E um certo senhor, quando viu o maltrapilho sujo, claro, depois de tantos dias de caminhada, naquele dia ele passou o dia inteiro buscando abrigo para a esposa, que estava já sofrendo as dores do parto. Quando aquele senhor, dono da casa, viu José maltrapilho se aproximar, antes que José chegasse a bater na porta, ele de lá falou: nós não temos comida hoje para os mendigos. Quer dizer, José vinha pedir não para ele, mas pedir abrigo para seu filho. Então aquele homem perdeu a oportunidade de acolher pela primeira vez na história o Filho de Deus. Pois então. Então muitas vezes a gente está pedindo por Deus, né? Deus literalmente bate a nossa porta. E a gente dispensa. Dispensa. Então, ao meu ver, se Deus capacitou um cientista para desenvolver um medicamento, um cirurgião para operar o senhor, ora, se eu tenho fé em Deus e eu peço para que Ele intervenha na minha vida para me ajudar, eu não posso me furtar dos momentos em que alguém é veículo. Inclusive, eu acho que a profissão médica, dentre várias profissões nobres, a profissão médica ou os prestadores de serviço em saúde, eles têm essa função nobre que, de certa forma, é ser um braço de Deus mesmo, de poder fazer aquilo que todo mundo roga a Deus, né? Oh, Deus, me dê saúde, oh, Deus, me... Então, eu acho que se a pessoa nega receber essa ajuda, de certa forma, ela está como quem negou José. Acolher. Eu vou lhe contar uma história para você que está assistindo a gente. Eu passei por uma das experiências mais lindas no meu ministério dentro de um hospital. Em 8 anos de padre, essa foi uma experiência que, assim, quando eu saí do hospital, que entrei no carro, eu chorei copiosamente. E estava com um rapaz que me acompanha, que a gente estava vindo de um evento. E ao chorar ali, quando eu terminei, eu falei assim, já valeu a pena ser padre. Mas olha o contexto. Eu estava entrando no meu programa de rádio quando alguém ligou para o número do programa. E faltavam 2 minutos para eu entrar ao vivo. Eu já estava dentro do estúdio, estava tudo ligado já. O meu programa é pelo YouTube, pelo Instagram e pela rádio. E eu atendi aquele número desconhecido e alguém falou assim, padre, a enfermeira fulano de tal. Padre, pelo amor de Deus, preciso da sua ajuda. E eu disse, querido, o que aconteceu? Ela disse, padre, eu estou com uma criança aqui no Emoan. Eu sou enfermeira. Essa criança tem 7 anos de vida e ela foi desenganada pelos médicos. Essa criança não é batizada e ela precisa ser batizada. Me ajude, padre. E eu falei assim, olha, eu ajudo, mas espera eu terminar de apresentar o programa, porque eu estou entrando, o programa está ao vivo, estou entrando no ar. Apresentei o programa, depois liguei. E ela me contou uma história tão bonita. E eu não tive dúvida de que aquela mulher era canal de Deus através da ciência e também da sua religião, da sua fé. Ela acompanhou essa criança em 1 ano e 5 meses. Criança do interior, com a mãe. Ficaram juntas 1 ano e 5 meses no Emoan. A criança tinha leucemia. Então, Natal, Ano Novo, aniversário das duas, sempre as duas juntas no hospital. E aquela criança não era batizada, então ela passou a pedir o batismo. Queria um padre para batizá-la. E essa enfermeira então bateu a porta de algumas igrejas, não conseguiram ajudá-la e passaram o meu número. Ela disse que rezou e disse assim, eu quero que o padre me atenda, mas se for para ele me ajudar. Se ele não for conseguir me ajudar, que ele também não atenda. Eu atendi, conversei, expliquei. Amanhã, 11 da manhã, eu estarei no hospital para batizar a Maísa. No dia seguinte, fui à faculdade. Por ironia do destino, fui à inauguração de um estabelecimento de saúde aqui da cidade. Quando foi meio-dia, já um pouco atrasado, corri ao hospital. Mas quando eu cheguei lá, eu me deparei com a presença de Jesus muito forte nessa criança, juntamente com a mãe. Fiz o que tinha que fazer e não sei se alguém já foi ao Emoan, mas o Emoan tem um leito com várias camas, né? E várias crianças em tratamento. E eu batizei aquela criança na cama mesmo, no leito, e todos os que estavam ali, crianças, pais, fizeram questão de participar sem a gente convidar.
Quando eu me dei conta, o que não deve ser comum, eu estava chorando, todo mundo chorando e eu também estava chorando, né? Terminei de celebrar, abracei todo mundo e desci, e a enfermeira me acompanhou. E aí foi quando ela foi contar: padre, há 1 ano e 5 meses eu conheci essa criança. E a partir desse momento nós acolhemos, eu e minha irmã acolhemos ela. Poxa. Porque a família do interior, muito humilde, e a gente passou a acolher. E a enfermeira chorando copiosamente. Eu conversei bastante com ela. Depois disso, fiquei conversando, porque eu batizei numa sexta-feira. A Maísa morreu no sábado. E fiquei pensando depois, se eu tivesse dito não para esse batizado. Nossa. Se eu não tivesse me esforçado para ir a esse batizado, como que estaria a minha consciência? Porque eu sempre digo assim, nós temos um problema sério no Brasil, que é a falta de empatia no atendimento. Uhum. Você passa aí nas ruas onde tem, isso não é uma crítica, mas é uma constatação, a agência de banco, você vê um monte de gente na fila, no sol, e isso me inquieta. E na igreja, por onde passei, eu sempre tentei falar o seguinte: a gente não tem obrigação de resolver todos os problemas, mas nós temos obrigação de acolher bem. Porque acolher bem também é evangelizar. Jesus nunca tratou mal quem se aproximou dele, de maneira alguma. E na medicina é diferente não, padre. O menino tá lá formando, fazendo juramento de Hipócrates e tudo, passa 2 semanas e já tá reclamando de fila cheia do pronto atendimento, né? Por que eu contei essa história? Porque assim, essa enfermeira, ela poderia ter feito somente o que era seu de prática. Uhum. Como uma boa profissional, atender bem. Mas ela não parou aí, ela quis mais. Ela quis ajudar mais dentro de uma área que não é a sua. Mas veja bem, padre, de novo a gente vai voltar. E olha que nós nem entramos ainda na parte, que daqui a pouquinho nós vamos entrar na parte científica da coisa. Por enquanto a gente só está falando dos pontos em comum da fé e da ciência. Tem um estudo americano que fala que 40% dos cientistas americanos têm religião. São religiosos. Né? Eu acredito que no Brasil esse número seja muito maior. Muito maior. O último censo, 170 milhões de brasileiros manifestaram ter alguma religião. O Brasil é um país muito mais religioso. Né? Cristão, né? No caso dessa enfermeira, provavelmente ela está... Não, certamente ela está nesse grupo. Né? Ela é, de certa forma, tecnicamente ela exerce uma ciência e ela tem a religião dela. Mas aí tem um ponto que eu sempre pensei também. Não sei se o senhor já pensou por essa ótica. A ciência, de novo, que a gente comentou, é a busca das respostas, né? É o olhar sobre o mistério, muito voltado com as questões da vida. Já a fé é a mesma busca pelas respostas, mas muito preocupada com a questão pós-morte. Pós-morte, por outra ótica, né? Por outra ótica, né? Sim. Então, de certa forma, essa profissional de enfermagem e esse ser humano que estava vestido com a roupa da enfermeira, né? Eu acho que esse momento juntou. Esse momento ela era a técnica de enfermagem, da ciência, mas ela também era humana, então ela estava preocupada com os cuidados da Maísa enquanto viva, mas ao mesmo tempo já preocupada com os cuidados dela pós-vida. O senhor lê dessa forma também? Sim, eu acho que uns 3 dias depois desse episódio, eu fui celebrar uma missa de formatura para 60 formandos de enfermagem da Uninorte. Não sei se eu posso falar aqui. Posso falar? Pode, à vontade, nós estamos em casa. E eu contei essa história e muitos se emocionaram eu contando essa história dessa enfermeira, né? Que não ficou contida apenas no seu profissionalismo. Ela deixou transcender a coisa, né? Quer dizer, extrapolou aquilo que é comum, aquilo que é normal, né? E isso, tomara que isso, para quem está em casa, isso cative um pouco. Porque, infelizmente, a gente vê muito isso que eu falei. A pessoa... É impressionante. Eu costumo brincar com meus alunos que parece que o CRM chega na mão do médico e ele faz uma metamorfose que durante a graduação toda são pessoas muito engajadas com a questão de tratar o próximo com humanidade e tudo, ainda fazem o juramento de Hipócrates. Mas alguns, simples não, a maioria, graças a Deus, mas alguns depois, com poucos dias com
o CRM em mão, com carimbo em mão, quer dizer, agora sim, agora você tem a sua chance. É hora de exercer, colocar em prática. É. E aí o cara refuga e começa, então, que a história dessa enfermeira, então, tomara que ela esteja escutando. Me encantou demais, eu fiquei muito feliz, assim, eu tenho encontrado muitas pessoas boas ao longo não, nesse período do meu ministério. Eu tenho muitas histórias em hospitais, assim, eu visito bastante e tal. Então, outro dia eu fui no hospital aqui, 10 da noite, no hospital da cidade aqui, e saí de lá quase meia-noite. E voltei de lá surpresa, falei, mas gente, isso não é normal. Eu fui para visitar uma senhora, inclusive de Quari, faleceu. Mas ao adentrar, alguns me conheceram, alguns médicos, né? E começaram a falar, padre, o senhor abençoa aqui o meu escritório? Padre, o senhor abençoa meu jaleco? Padre, o senhor abençoa meu carimbo? Eu fiquei assim, mas gente, isso não é normal, isso não é comum acontecer. Padre, o senhor faz uma oração com minha equipe? Padre, o senhor pode abençoar aqui? Eu fiquei, mas gente, isso não é comum. Quer dizer, me acolheram, eu fui para uma finalidade, e assim, todo mundo acolheu, todo mundo conversou e partilhou, e eu saí de lá tarde da noite já. Então eu queria pegar esse gancho do senhor, para falar com agora quem está em casa, que o grande tchan do Padre James está aqui com a gente hoje. Em 2019, até mandei para ele em 2019, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou a atualização sobre prevenção de doenças cardíacas, cardiovasculares, e pela primeira vez na história da medicina, no mundo, o tema espiritualidade na medicina foi contemplado. Na verdade, não é um parágrafo, é um capítulo. Para quem tiver interesse, mesmo quem não é da área da saúde, é um capítulo belíssimo, vale muito a pena ler. Digita no Google, Diretriz de Prevenção de Doenças Cardiovasculares, atualização, capítulo 9, Espiritualidade da Medicina. É um capítulo formidável. E é um capítulo que ele é baseado em mais de 100 artigos científicos, então não é achismo. Então não é por um acaso que o Padre James está aqui com a gente hoje. É justamente nessa confluência que finalmente está documentada por vários trabalhos científicos. Mas antes da gente agora entrar de fato no tema ciência e religiosidade, eu queria deixar claro para quem está em casa que, embora estamos aqui representado a religiosidade em nome de um líder espiritual, que é o Padre James, religiosidade não tem nada a ver com religião. Isso tem que ficar muito claro, depois eu até quero ver a visão do padre sobre isso. Mas a religiosidade é a forma com que o indivíduo lida com o divino. Tem pessoas que gostam de... inclusive, religião vem de religar, né? Não é isso, padre? Exatamente, perfeito. Vem de religar. Tem pessoas que se ligam direto com o divino numa oração pessoal. Outras pessoas gostam da religião por ter algo formalizado. Eu tenho um líder espiritual em que eu me reúno sistematicamente para comunicar com Deus. Mas onde eu quero chegar? Nós não estamos falando, para ficar bem claro, que quando existe um capítulo religiosidade na medicina, o médico ele não prescreve oração, tá? A gente não indica religião, não tem absolutamente nada a ver com isso. É a forma com que o indivíduo lida com as emoções dele. E quando a gente fala de emoções, nós estamos falando de como ele lida com o perdão, como ele lida com a gratidão, se ele tem compaixão ou não. Dito isso, para introduzir de fato o papo, você pode ser uma pessoa extremamente religiosa, de exercer religiosidade, sem ter nenhuma religião. Por exemplo, eu tenho um tio, padre, lá do interior de Minas, tio Vari, então um beijo para ele, que até pouco tempo atrás, eu não sei se ele mudou. Ele não tinha religião, inclusive eu acho que ele é agnóstico. Acho que ele não... Aliás, acho que ele é ateu mesmo. Acho que ele não acredita em Deus. Eu não sei porque eu nunca conversei com ele sobre isso. E eu amo ele de paixão, a relação com ele é ótima, muito próximo e tal. Mas é uma das pessoas mais espirituosas que eu conheço. Ajuda o próximo, a pessoa que mais ajuda que eu conheço. Sendo da família, não sendo da família. Então, assim, é um sujeito que eventualmente não tem religião, mas exerce muito a religiosidade dele. E o contrário é verdadeiro. Pode ter um indivíduo que se diz extremamente religioso por
ir nos cultos, nas sessões, Celebrações. mas sai de lá, trata o próximo. E eu queria perguntar do senhor o que o senhor acha disso. Tem um livro de um padre muito interessante, inclusive faleceu, o padre Libânio, João Batista Libânio, que ele fala da espiritualidade, da emoção espiritual, né? O que é a espiritualidade? A espiritualidade vai muito além da minha profissão, do meu verbo, né? A espiritualidade é o meu jeito de se portar. E aí entra vários valores. E a espiritualidade de um ser humano não está necessariamente ligada à religião. Perfeito. Tem pessoas extremamente espiritualizadas e que não professam. E tem pessoas que professam diariamente e a gente se aproxima e você percebe que não tem nada de espiritualidade, né? E eu, como padre, o meu desafio diariamente é conseguir concatenar aquilo que eu falo com aquilo que eu vivo, né? A minha emoção espiritual com a minha espiritualidade. Eu tinha uma professora na filosofia que ela não acreditava em Deus. Por outro lado, ela não criticava quem acreditava. E não perdia a oportunidade de ajudar o próximo. E eu achava isso belíssimo. Cultivei uma amizade maravilhosa com ela. Ela já saiu de Manaus. Ela e o esposo eram meus professores. E assim, era interessante ver isso, né? Porque para fazer o bem, não necessariamente precisa de religião. Que bom. Não necessariamente. Teve esse episódio, rapidão aqui, teve esse episódio aí dos atentados nas escolas, né? E alguém mandou uma mensagem dizendo, padre, isso é falta de fé. Eu disse, não é falta de fé. Não é falta de fé porque tem muita gente aí que não acredita em Deus e que não sai matando ninguém. É uma dimensão que extrapola a dimensão da fé. Não é, isso aí não está dentro desse contexto. Matou porque não tem fé. Não tem nada a ver. Tem um bocado de gente que não acredita em Deus, que não tem fé, mas que vivem maravilhosamente no convívio social e não sai matando ninguém. Isso é interessante. Agora, para a parte técnica, então, desde que foi comprovado que a forma como as pessoas lidam com as emoções, ou seja, como ela exerce a espiritualidade dela, tem vários estudos comprovando que está diretamente relacionada com o processo de adoecimento e de cura. Então, tem vários questionários, tá? Para quem tem em casa que não é médico. Na medicina a gente tem um chamado anamnese, né? Que é fazer a entrevista com o paciente. Primeiro contato. E a gente pergunta, né? Quais as doenças que você tem, qual remédio você toma, seu pai já morreu de alguma coisa, enfim. E dentro da anamnese espiritual, que volta a dizer, não é perguntar, qual que é a sua religião, não tem nada a ver. A pergunta-chave de todos os questionários é, qual que é a sua predisposição para o perdão? Olha que pergunta forte. E padre, quanto maior a predisposição para o perdão, menos adoecimento e mais rápido o processo de restabelecimento da saúde. Perfeitamente. Então o senhor imagina que agora nós temos ferramentas técnicas para aferir questionários de perguntas, mas que essa é uma das perguntas mais potentes que existe. Qual sua predisposição em perdoar? Perdão. Como líder religioso, o que o senhor pensa sobre isso? Um indivíduo que tem maior predisposição ao perdão. A gente trabalha a vida toda para tentar ajudar alguém a perdoar ou a se perdoar. Na Bíblia, quando Pedro chegou para Jesus e perguntou, mestre, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes, Senhor. Jesus olhou para ele e disse, eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá um total de 490 vezes. Para dizer que é um trabalho contínuo e infinito. Eu tenho que perdoar diariamente. E ninguém aprendeu a amar se não tiver também passado pela experiência de ter perdoado. Eu gosto muito dessa experiência. Eu não sei se você que está em casa passou por essa experiência de repente pegar umas lapadas da mamãe, né?
e serviu como ensinamento. E você não aprendeu a odiar, você aprendeu a amar. Óbvio. Aprendeu a amar. Quando Judas chega para dar um beijo em Jesus, ele sendo filho de Deus e sabendo que ali estava o traidor, ele poderia ter cultivado o rancor, o ódio. Jesus olha para ele e ainda o chamou de amigo. Amigo, aqui veio. Jesus não permitiu de maneira alguma que o ódio estivesse em seu coração. Seu coração estava blindado contra todo tipo de ódio. Padre, então isso quer dizer que Jesus não teve raiva? Claro que teve. Ele chegou no templo e expulsou todo mundo. E era com um chicote na mão. Mas ele não deixou que aquele episódio lhe causasse rancor e ódio. Dito isso, então, eu acho que essa passagem aí ilustrou brilhantemente o que a gente acabou de falar. A ciência provou que raiva, rancor... inclusive, eu acho que a ciência só está provando um negócio que o pessoal da roça todo já sabe disso, né? Os nossos avós, tataravós, já sabem que o sujeito que carrega rancor, ruindade no peito morre mais rápido, né? Quem fala muita coisa ruim, quem só verbaliza coisa ruim, né? A ciência conseguiu provar. Esses sentimentos, raiva, revolta, falta de compaixão, obviamente o indivíduo fica extremamente mais estressado. É uma somatização de tudo que com o tempo você não consegue mais conter e isso vai se extrapolar, vai sair, é um gatilho de repente que vai ocasionar vários problemas. E aí está a questão. São indivíduos que têm os níveis de hormônios de estresse, cortisol, adrenalina sempre circulando nas artérias, e isso tudo para as artérias é tóxico. De fato, isso vai agredindo. As artérias ficam sempre muito contraídas, aqui, ó, o cara com raiva, está sempre muito contraído. Está diretamente relacionada com o número de eventos cardiovasculares. Diretamente relacionado. A pergunta que eu provoquei o senhor aqui, que é no questionário, qual é a sua predisposição ao perdão? A resposta sim ou não esteve diretamente associado com eventos cardiovasculares. O senhor sabe que eu já falei isso em algumas pregações, homilias, que eu fico extremamente assim, boquiaberto, embasbacado, quando eu vejo um cristão católico, que é da minha convivência, dizia assim, eu não perdoo. Vixe, perdão é só de Deus. Quando eu ouço alguém que se diz cristã falar isso, eu entendo que uma pessoa dessa não deixou ser conduzido pela graça de Deus. Não entendeu nada das escrituras do Novo Testamento, não entendeu nada do que Jesus falou. Porque quando você vai absolvendo tudo isso que o Senhor falou, você vai se tornando um depósito de tudo aquilo que não lhe ajuda em nada. É tipo um depósito de lixo. O lixo eu vou guardando o que não presta. Na caixa de lixo eu vou jogando o que não presta. No meu coração, quando eu vou guardando ódio, rancor, raiva, desejo de vingança, eu só estou guardando, alimentando aquele que não serve, que não presta, que não vai me ajudar em nada. Eu fico pensando alguém que toma a decisão de viver permeada por esses sentimentos de raiva, de ódio, de rancor, quanto tempo não perde? E ela é digna de pena, né? É digna de pena, sim. E eu acho que às vezes adoecer e padecer e morrer antes do esperado, que pela ciência é o que acontece, seja o menor dos problemas, né? Porque até ela morrer, ela vai ter uma qualidade de vida tão ruim, que é viver permeada por sentimentos tão ruins, né? Que a qualidade de vida também morrer vai ser só o grande finale, digamos assim. E depois é ruim no ambiente de trabalho tá perto de gente que toda hora se lamuria da vida, né? Não, mas fora do ambiente de trabalho também, pá. Ninguém aguenta gente que não, só fica ninguém reclamando, aguenta. Não. Ninguém tolera, não. Ninguém aguenta. É ruim demais. O pessimismo, eu acho que é um negócio fora de sério. A pessoa não precisa ser a pessoa mais otimista do mundo. Exato, perfeito. Mas você também achar que vai dar tudo errado o tempo todo... Amanhecer o dia reclamando da vida é terrível. E deixa eu te fazer uma pergunta, então. Já é consenso, então, da ciência e, obviamente, do líder espiritual que a
pouca predisposição ou nenhuma predisposição ao perdão está ligado diretamente ao processo de adoecimento. E volto a dizer, todo mundo, o conhecimento comum, cultural, nossos tetravós já sabe disso, já sabia disso, né? Agora só está documentado. Ô padre, tem como ensinar alguém a perdoar? Olha, é difícil, mas tem. Eu imagino que tenha, né? Mas a primeira coisa é aquilo que você falou, a predisposição, né? Porque assim, eu sei que esse remédio vai me servir, foi receitado pelo médico, mas se eu não tomar, o médico não vai vir colocar na minha boca se eu estou em casa. Então é claro que há essa possibilidade de ensinar ou de relembrar, mas assim, precisa uma predisposição. E assim, eu lido muito com pessoas, sobretudo no confessionário, no aconselhamento, na direção espiritual, porque no fundo, os problemas de todos os seres humanos são os mesmos. Só muda o endereço, o contexto, o lugar, mas os problemas são bem parecidos. Concordo. São bem parecidos. E assim, as pessoas que dizem assim, padre, eu saí desse relacionamento, sofri muito, mas depois que eu tomei a decisão de perdoar, a minha vida andou. Eu dormi melhor. Eu percebi que eu tinha muita coisa para aproveitar a vida. Enquanto eu estava com rancor e com ódio, eu estava preso, padre. Eu estava presa. Quer dizer, perfeito. Olha a sacada, a sabedoria de quem perdoa. Bom, então eu preciso te dar uma informação. Isquemia, sabe o que é isquemia? Não. Isquemia é quando alguma célula do organismo está com pouco oxigênio, ela começa a isquemiar, é o processo de morte da célula, o que acontece no infarto. Existem exames que a gente faz para avaliar a quantidade de isquemia cardíaca de um indivíduo. Tá? E dentro dos vários trabalhos científicos que estão na diretriz, tem um que acompanhou indivíduos que estavam em processo de treinamento para aprender a perdoar. Com terapia, com aconselhamento espiritual. Aqueles que desenvolveram o hábito ou melhoraram a capacidade de perdoar, isquemiaram menos. Só informação importante, hein? Isquemiaram menos. Ainda não foi o suficiente para dizer que eles morreram menos, mas obviamente é porque os estudos têm um tempo, tem um tempo de segmento, que é o follow-up, mas se isquemiou menos, esse treino não pode ser ruim. Né? Não pode fazer mal. Além da sensação que a pessoa tem de que, igual você falou, padre, minha vida deslanchou, eu fiquei muito melhor. Então, são indivíduos que têm menos isquemia. Ou seja, padre, mais do que nunca, nós vamos ter que caminhar junto. Sem dúvida alguma. Nós estamos no mesmo barco, querendo chegar, ancorar no mesmo porto. Estamos em janela diferente, mas estamos no mesmo barco. Padre, ensina esse povo a perdoar melhor, que vai ter menos paciente na cardio. E os que tiver na cardio, a gente tem que ensinar a seguir algo espiritual para que lide melhor com as emoções dele. Para morrer menos. Para isquemiar menos e morrer menos. Exatamente. Aí ajuda o padre também. Inclusive agora eu estou vindo de um velório, mas não foi de isquemia não. Mas saiba que a principal causa de morte no mundo são as doenças cardiovasculares. Exato. Né? E que extrapolam 3, 5 vezes, somar todos os cânceres juntos. Então, eu acho que é difícil se a gente fosse calcular, mas se a gente está falando que quem perdoa mais, isquemia menos, a gente imagina em questão de uma comunidade, imagina um país do tamanho do Brasil. Vamos supor que, de repente, todo mundo aprendesse a perdoar. Quantas mortes a gente conseguiria evitar? Evitar durante o ano, só o tempo vai dizer, mas a gente já sabe que esse é o caminho. E na principal oração universal dos cristãos, que é a oração do Pai Nosso, a gente tem que ter muito cuidado ao rezar essa oração para a gente não cometer uma heresia, digamos assim, ou apenas rezar por um rito, ser mais um ritual. Porque na oração do Pai Nosso tem uma parte que diz assim: Senhor, perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. Então eu sempre digo em palestra, reunião, formação, tem que ter muito cuidado para não cometer a mentira da oração. Porque o que adianta eu estar no meio da comunidade? E algumas pessoas vivem isso.
quando a gente está rezando ou cantando, aí se emocionam, choram. Mas quando sai da emoção espiritual, não vive a espiritualidade que nós falamos no início, né? Não permitem que o ódio saia e não permite perdoar. Como é que eu vou pedir a alguém, como é que eu vou pedir a Deus, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, como eu tenho perdoado quem me ofendeu, quando na realidade eu estou com vontade de me vingar, de matar, de excluir da minha vida, de passar com o carro por cima. Quer dizer, como é que eu vou pedir se eu não me estou fazendo? Senhor, me ajuda. Ou seja, tem que ter cuidado para não ser uma oração condenatória. Inclusive, essa oração condenatória que o senhor está falando, muitas vezes ela passa por algo totalmente mecanizado. Para desencar a consciência, né? Ih, rezei meu Pai, nós posso dormir tranquilo. Inclusive, na anamnese espiritual, a pergunta que é feita não é se a pessoa reza o Pai Nosso. É se ela tem algum momento do dia que ela dialoga com Deus. Com Deus. Do jeito dela. Tem contato com Deus. Vou falar por mim, padre. Eu durmo demais enquanto eu estou rezando o Pai Nosso. Na hora que eu vou dormir, se eu for rezar Pai Nosso, eu durmo no meio da oração. Tô te falando sério. Porque é mecanizado. Às vezes eu nem sei o que eu tô... Pai Nosso que está no céu, santificado seja... Agora, geralmente antes de dormir, para não falar sempre, mas quase sempre, eu tenho uma conversa com Deus, que normalmente é sobre coisas do meu dia e tudo. E como é uma conversa boa, aí eu fico acordado. Porque ela não é... Ao meu ver, ela não é mecanizada, né? E, particularmente, eu não sou um frequentador de cultos. Sim. Não sou. Mas eu ajoelho na cama, ajoelho para rezar, e choro, e tranco porta, e converso com Deus, e peço. E desse jeito, me ajuda muito. Isso é emoção, isso é espiritualidade. Sim, penso que sim. Sim, porque... sem dúvida. E me ajuda muito, padre. Me ajuda demais. Na hora que o bicho pega pro meu lado, às vezes eu paro o que eu tô fazendo. Já ajoelhei em hospital. Já ajoelhei. A última vez que eu lembro foi no auge da Covid. E aí eu fui pro banheiro do hospital, falei que tinha que ir no banheiro, fechei a porta e ajoelhei. Porque eu sei que não é feio ajoelhar e rezar, mas dá um pouco de, sei lá, se alguém chega, imagina. Pro médico, né? Você tá no hospital lá, deixa eu falar com ele. Pô, o médico tá lá ajoelhado, chorando. Tá rezando. Então, mas eu fui pro banheiro. E é algo que me ajuda muito. Então, esse lance de reza decorada, igual o senhor falou, eu acho que tem que ficar bem claro para quem está em casa que exercer espiritualidade vai muito além de algo mecânico, né? Eu como padre, eu sempre tive essa preocupação, de celebrar a Eucaristia como de fato deve ser, única. Quem me conhece, quem participa das missas que eu celebro, sabe do amor que eu tenho para com a celebração, do cuidado que eu tenho, do afeto que eu tenho. Eu não tenho pressa para celebrar a missa, para não ser mecanizada. Eu tento pronunciar cada palavra de maneira audível, compreensível. Eu tento fazer com que a comunidade reze comigo, porque assim, eu vejo um dos grandes problemas que tem afastado muita gente das missas, isso eu respondi em um podcast outro dia, a oração mecanizada, a falta de catequese e a falta de união dentro da celebração. Sim. Porque às vezes fica o padre falando uma coisa que o povo não entende, fica os cantores tocando e cantando algo que não tem nada a ver com espiritualidade, que não ajuda o povo a rezar, e fica a assembleia, a comunidade fora de tudo isso. Então eu tenho muito cuidado para não ter esses três ambientes dentro de uma igreja. Sim. Porque aí não ajuda o povo a rezar. Então essa oração mecanizada, ela pode ser muito perigosa, porque não ajuda em nada, não toca profundamente o meu interior. Então a palavra do Senhor nos orienta. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está lá. Porque na intimidade ele te vê, ele te ouve. Eu nem sabia disso, já estava fazendo. Né? Sim, exato, Faz sentido. Jesus foi disso, olha, não sejam como os hipócritas que rezam nas praças públicas, em voz alta, para serem vistos. Né? Entra no teu quarto, fecha a porta e reza, ora, clama, conversa, porque a oração exatamente é isso. A oração é uma conversa. Sim. Conversa com Deus. E que fique bem claro, mais uma vez, que quando a gente está falando de espiritualidade, religiosidade, não fique com a consciência leve só porque está frequentando o culto ou porque está
profetizando aquelas palavras decoradas, né? Mais importante que isso é realmente cada um trabalhar em si esses sentimentos tão valiosos que é o perdão, a compaixão, né? A positividade. Exato. Né? Eu tenho um livro agora, inclusive, de um pastor. Eu falei isso numa missa, depois me procuraram para saber qual é o livro, né? O nome do livro é Dentro da Igreja e Longe de Deus. Porque corre esse perigo. Você está dentro da igreja, mas está dentro da igreja e longe de Deus. Porque corre esse perigo. Sim. De eu estar frequentando a igreja por desencargo de consciência. Eu estar frequentando a igreja porque eu estou passando por um problema difícil, seja financeiro, afetivo, familiar, de doença. Mas pode ser que eu esteja ali dentro, mas o meu coração esteja extrapolando, esteja longe. Deixa eu lá cumprir minha cota de reza. De reza, para ver se o trem dá certo. Exato. Então corre esse perigo, corre esse risco. Padre, trouxe para o senhor aqui alguns resultados de pesquisa que está na diretriz. Perfeito. E eu queria que o senhor... Vou falar o resultado e queria que o senhor comentasse. Pode ser? Vamos lá. Essa parte é boa. Essa parte é boa. Pula, mas não enrola. Bom, a primeira é essa aqui. Que um estudo americano do tipo coorte, composta predominantemente por cristãos, com mais de 40 anos, foi acompanhado por uma média de 8 anos e meio. Então, bastante tempo, né? Bastante tempo. Uma pesquisa bastante demorada. Sim. Teve menor risco de morte entre aqueles que relataram a presença em serviços religiosos pelo menos uma vez por semana, comparado com quem não ia nenhuma. Entendi. O que o senhor acha disso? Olha, isso mais uma vez nos convida a praticar, a vivenciar ou pelo menos aceitar quem pratica. Porque eu não posso correr o risco de achar que só a minha maneira é correta. Eu tenho um grande amigo que é o pastor Edson, inclusive, quero mandar um abraço para ele, que é da Igreja Bíblica de Flores. Um homem cheio de espiritualidade. E a gente, inclusive, se reúne para tomar um cafezinho e conversar. E eu digo que ele é o meu guru. Fica rindo, né? Então, um homem cheio de espiritualidade. E a gente conversa muito nesse contexto, né? Não é a minha maneira a única de achar que nós estamos salvos, não. Jesus não quis religião. Ele não pregou religião, ele pregou o reino, que é uma coisa que engloba todo mundo. Inclusive, na pesquisa é perguntado serviço religioso. Não quer saber se você está denominação, é serviço Umbanda, religioso. Candomblé, Espiritismo. Exato. Não. Se você, a grande questão é, você tem o hábito de exercer sua religião? Inclusive, se essa pesquisa tivesse perguntado, se tiver contemplado ajoelhar em casa e rezar, talvez tivesse o mesmo efeito. A questão é, se é dentro da sua prática, da sua vivência diária ou semanal, se você tem o hábito de separar um momento para conversar com Deus. Para conversar com Deus. Beleza. Próxima. Num estudo de 2009, espiritualidade e religiosidade mostrou-se associada à redução de mortalidade em populações saudáveis. O efeito da espiritualidade de proteção, né, foi independente de fatores como tabagismo, álcool, exercício físico e condição socioeconômica. O que quer dizer isso? Foi uma variável independente. Então, por exemplo, se você fuma, você adoece mais. Se você bebe muito, você adoece mais. Se você exerce religiosidade, você adoece menos. De novo, então, corroborando com o que a gente falou. Para viver um pouco mais, né? Interessante. Esses resultados, eu acho que é muito importante o senhor falar, porque assim, é um jeito novo de falar desses dois assuntos, concatenando, beneficiando, trazendo à tona resultado de pesquisas recentes. Sim. E falando de um conteúdo, de uma prática, ou das duas práticas tão antigas, né? Então, olha só que Exatamente. coisa boa. Olha isso aqui. Teve uma coorte americana com 74 mil enfermeiras durante 8 anos. Já pensou você pegar 70? É maior do que a maioria dos municípios brasileiros. Sem né? dúvida alguma, nossa. Quantos habitantes tem a sua cidade lá? Nossa, tem 15 mil habitantes. Aí dá. 5 cidades suas. 5 cidades, é um município ainda. Acompanhado em 8 anos. Observou redução
tanto da mortalidade por todas as causas, então morreu-se menos, Aham. como morte por doença cardiovascular e câncer em cerca de 30%, quando comparou quem exercia religiosidade uma vez por semana também com quem não exercia nada. Olha aí, gente. E aqui essa eu acho interessante por causa do câncer. Lembra que eu falei da questão inflamatória, né? Aham. Os mesmos mecanismos inflamatórios que predispõem o indivíduo a ter doença cardiovascular, eles de certa forma, é porque o câncer é o seguinte, as células do corpo elas vão se multiplicando. Às vezes uma se multiplica errada, mas o nosso sistema de imunidade reconhece E essa que anula. está errada e anula. Uhum. Se o sujeito é muito amargurado, muito de mal com a vida, muito inflamado, a imunidade cai. Quem tá nervoso dá herpes, não tem? A imunidade cai, não tem esse negócio assim? Uhum. Chega na época de prova, mesma coisa. Sim. Então, se o sistema imune cai, eventualmente vai escapulir uma célula dessa. Nós vamos ficar vulneráveis. Sim, essa célula escapole e é a célula que precursora do câncer. Então, reduziu 30% câncer e doença cardiovascular. E, ó, gente, é um estudo muito robusto. 74 mil pessoas. Em 8 anos de Em 8 anos. pesquisas, né? Tá lá no capítulo 9. Quem quiser ver, inclusive, lá nas referências bibliográficas da diretriz, tem esse estudo. Vou falar em inglês aqui. Nurses Health Study. Tem no Google também, é só buscar. Uhum. Esse estudo eu acho que ele é marcante. Lá na minha terra, tinha uma mulher que falava muito mal da vida dos outros. Só falava mal, mas morreu com câncer de boca. E esse caso na época ficou famoso, porque ela falava tanta coisa ruim, não tem isso, não? Morreu com o próprio veneno, né? Exato. Morreu com câncer de boca. Claro que não foi porque ela falava mal dos outros que deu câncer. Mas viver amargurado, desejando mal e tudo, abaixou a imunidade dela, por um acaso o câncer foi na boca. Quanto tempo se perde um ser humano durante a sua vida com amargura, né? Você Porque tá doido? o tempo que você perde pensando em coisas ruins, revoltado com a vida, com desejo de vingança, pensando no que você pode fazer para prejudicar alguém, é o tempo que você perde para abraçar seu filho, Nossa. tomar um bom vinho com um amigo, pra você ver. fazer uma caminhada no final da tarde. Quer dizer, quanto tempo se perde revoltado com a vida? O senhor já ouviu falar naqueles experiências de quase morte? Quase morte. Experiências de quase morte. São relatos de pessoas que, por algum motivo de saúde, estavam na beira do abismo para morrer e voltaram. Também, científico isso, dentro das experiências mais vividas, junto com aquela da pessoa sair e se ver por cima, Aham. é relatado a sensação, a história que passa um filme pela mente. Aham. A pessoa vê o filme da vida dela passando. E que o sentimento único é como eu perdi tempo com trem bobo. Cara, e você gastar tempo desejando mal por outro, pelo amor de Deus. A gente. A nossa espécie humana vive muito pouco. Uma tartaruga vive 300 anos, né? Um ser humano, para viver 100 anos, é muita sorte. É muita sorte. E eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que as pessoas não têm dimensão da rapidez com que a vida passa? Como é que tem pessoas que, ao invés de aproveitar o tempo, desperdiçam o tempo? Sim. Se todos tivessem no final do ano a oportunidade de olhar no telão o tempo desperdiçado só em um ano, a vida mudaria completamente, sem dúvida alguma. Sem dúvida nenhuma. E geralmente quem chega no 100 é só gente boa, né? Só gente boa. Você não Geralmente. Você não vê gente amargurada chegando nessa cidade, não? Geralmente é gente que Isso aprendeu a viver bem. Isso não pode ser coincidência. Não, não deve ser. Não pode. É. Bom, Tomara que a gente chegue pelo menos a 120. tenho trabalhado muito pra isso, meu pai. Até quem reclamar, eu não sou de reclamar não, bobo. Eu sou muito positivista também. Eu sempre encaro Mas eu tenho tudo- trabalhado. É muita terapia, é muita leitura, é conversando comigo mesmo. Eu vejo um capítulo desse aí e já, opa, esse trem é importante mesmo. Então eu me trabalho muito, porque eu não acho que o senhor, como líder religioso, nós somos falhos demais. Sim, claro, óbvio. A gente luta contra essa natureza o tempo todo de querer descontar algo que alguém fez com você. Eu não acho que, tirando Jesus, que era uma pessoa, alguém que veio realmente muito acima da média, o perfeito,
não é da nossa natureza animal perdoar, por exemplo, não é tanto da nossa natureza. Eu acho que é algo que é trabalhado. O senhor concorda? Sim, sem dúvida alguma. Tudo pode ser ensinado, né? Sobretudo os valores. Nós, ao nascer, não trazemos nada, só a capacidade de aprender, a inteligência. São essas dimensões que ao nascer a gente traz, né? E ao longo da vida a gente vai aprendendo aquilo que nos é oferecido. E aí entra o contexto social, sim, o contexto familiar, entra a dimensão religiosa, que também pode ajudar, dimensão afetiva. Então são elementos que colaboram para que a gente, no início da vida, que é o primordial, na formação da personalidade, a gente adquira esses valores e aprenda a desenvolver ao longo da caminhada. Ô padre, o Espiritismo fala uma coisa que... Eu sou espírita. Que se você tem uma lição para aprender e você não aprendeu, e você continua cometendo os mesmos erros, ele vai repetir até se aprender. Então, assim, eu não sei, eu percebo isso. E é um fato, às vezes na minha vida, ou vendo na vida de outras pessoas, rapaz, esse cara continua dando mole com isso aqui, aí ele continua reclamando e patinando. E tem aquela expressão que a gente usa, fulano não aprende nunca. Né? Fulano não aprende nunca, quer dizer, teve várias oportunidades. Na roça fala assim, nem tomando ferro ele aprendeu. Exatamente, tem isso. É isso mesmo. A expressão popular, mas que tem muito a ver, que tem todo o seu significado, né? Padre, fizeram um estudo com mulheres negras americanas, porque a população negra ela é um pouco mais predisposta a alguns tipos de doenças cardiovasculares. E por um acaso lá, perguntaram a questão de religião. E observou que no grupo daquelas que frequentavam serviço religioso várias vezes por semana, houve redução de 46% na mortalidade. Aqui é aquela que eu já falei, a ausência de prontidão ao perdão está diretamente ligado à doença aterosclerótica coronariana, que é o entupimento das artérias do coração. Então, o sujeito raivoso, ele morre de raiva mesmo, literalmente. Tá? Além disso, melhores níveis da pressão arterial, taxa de colesterol mais baixo, menos diabetes e um negócio que eu acho que faz bastante sentido, maior adesão ao tratamento. Isso é um ponto que eu queria falar que é muito importante. Que a gente, no início da conversa, a gente falou. A pessoa que é religiosa, ela já tem, penso eu, ela já tem por hábito acreditar naquilo que ela não vê. Então, por exemplo, você pega um comprimido, você não está vendo aqui a cura, mas você acredita que alguém estudou. Então, o nível de espiritualidade foi diretamente relacionado à adesão ao tratamento, e não só adesão ao tratamento, a crer que vai ser curado. Eu posso estar desenganado, mas eu acredito que Deus pode me ajudar, e isso acaba sendo uma conjuntura de fatores positivos. Então, toma mais remédio, acredita que vai ser curado, está positivo, está menos hormônio inflamatório ali perturbando, faz com que o processo de recuperação do adoecimento também seja mais rápido. E também eu acho que entra um detalhe importante que consegue unir as duas coisas, que é o processo de recuperação, ou quando vem acontecer o óbito, e que a pessoa não deixou de acreditar na medicina, mas também não deixou de acreditar na cura. Eu tenho uma impressão, por ter acompanhado alguns casos assim, você percebe uma morte leve. Como é que é esse trem de morte leve? O que é isso? É aquela morte que não vem acompanhada do desespero. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui, que talvez ajude. Eu acompanhei uma amiga que se tornou minha amiga e eu a conheci já no processo da doença, né? Que foi a Fernandinha, morreu com 23 anos, 22. E a Fernanda era uma pessoa extremamente espiritualizada. A Fernanda descobriu um câncer de mama em 2019. Eu morava no Educandos, trabalhava na paróquia do Educandos. Conheci a irmã da Fernanda e a mãe da Fernanda. Aí depois que apareceu esse problema, eu fui conhecendo a família toda e tal. E fui acompanhando.
E a Fernanda era de uma áurea tão boa que se tornou minha amiga, assim, muito rápido. Brevemente ela se tornou minha amiga. Esse processo passou, a Fernanda enfrentou 2 anos de tratamento e a Fernanda veio a falecer. No final já da luta da Fernanda, eu ia diariamente ao hospital, porque era perto da minha casa, eu morava no centro, ela estava no São Lucas. De domingo eu ia para o hospital, passava a tarde com ela lá e tal. Eu nunca vi a Fernanda reclamar da vida. Eu nunca vi a Fernanda reclamar da doença. E a Fernanda era muito disciplinada para tomar o remédio. Extremamente disciplinada. E no momento do maior sofrimento, a Fernanda não reclamou. Ela não deixou, até o último minuto, ela dizia, Deus vai me curar. E um dia eu fui ao hospital e fui para a rádio. E eu fui pensando, meu Deus, a Fernanda sabe que vai morrer. Como é que ela fala ainda que Deus vai curá-la? Eu fui lá, ela já estava, acho que 2 dias depois ela faleceu. E ela segurou a minha mão e disse assim, meu amigo, eu sei que Deus vai me curar. E eu desci o elevador me perguntando assim, como é que alguém tem uma fé desse tamanho? Mas ela estava padecendo naquele corpo. Padecendo aquele corpo. Será que Deus de fato a curou? A partir do Pra nós que momento que acreditamos ela na vida após a fechou, morte? depois que ela fechou os olhos, acabou a dor. Sim. Né? E podemos fazer outra leitura também. A Fernanda tinha uma mente muito curada, muito boa. Né? Para não se desesperar diante de tantas dores, de tanto sofrimento, é alguém que tem uma mente muito sadia. Sim. Né? Alguém que tem uma espiritualidade de fato. Sim, Né? de certa forma ela bloqueou os pensamentos negativos como se fosse um mantra ali. Deus vai me curar. E focou na cura, né? Mas acho que nós como religiosos e que a gente acredita na vida eterna e que aqui estamos de passagem e que realmente nos braços do Pai é o nosso local, eu acho que de fato ela foi curada. São Francisco chamava a morte de irmã morte, né? Por que, irmã? Porque ele via a morte como a possibilidade, e é assim, a única possibilidade de se chegar à vida eterna. Ninguém ressuscita se não tiver morrido. Sim. Né? E a morte é aquilo que nós, ao nascer, já herdamos. A única certeza. A única certeza. Então, sobretudo para os cristãos que professam e acreditam na ressurreição, a morte não deveria amedrontar. O que deveria haver era uma preparação, um cuidado nesse nascer até o morrer. A palavra do Senhor diz que a gente precisa vigiar, orar e vigiar, pois não sabemos o dia e nem a hora que a morte vai chegar, como um ladrão. Então, eu acho que a grande beleza do viver está aí. Vivendo intensamente, como que fosse o último dia, não deixando para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu posso amar hoje? Vou amar hoje. Posso fazer uma ligação para quem está longe hoje? Vou ligar hoje. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Isso é um fato. Eu queria falar um negócio pro meu irmão, e aí, nessa do dia a dia, eu ia escrever um trem para ele. Acabei não escrevendo. Indo trabalhar de manhã. Era coisa boba, corriqueira do dia a dia. Mas graças a Deus a gente já estava numa fase. Eu tenho 8 anos de diferença dele, então o início ali, adolescência, era meio conturbado. Hoje a gente é muito bom amigo. Então a gente já fala que se ama, já mais abertamente e tal. Criado na roça interior de Minas, não é muito acostumado com esses trem, né? E chegando em casa, por volta de meio-dia, recebi a ligação que meu irmão tinha sofrido um acidente. Tava todo quebrado na UTI, morre, não morre. Lá em Minas eu peguei, isso tem 3 meses. Eu tive remorso. E até me senti um pouco culpado, embora não tivesse nada a ver com aquilo. Então acho que essa lição que o senhor falou é verdade. Graças a Deus tá bem. Graças até a um Deus. Beijo pra ele aí. Graças a Deus. Já tá andando de novo, tudo normal. Mas é de fato, porque é muito rápido, pai. O trem pega a gente assim, ó. Eu sempre digo que a morte ela nos ensina muito, mas muito mesmo. Eu aprendi muito com a morte, de verdade. Eu perdi um irmão em 98 e esse irmão era muito ligado a mim. Eu tenho mais 5 irmãos. Nós somos uma família. Minha mãe trabalhou bastante, né? 6 filhos, né? E eu sou o mais velho hoje. E assim, eu ligo diariamente. Eu tenho 2 que moram em Manaus. Eu tenho 2 que moram no Acre. E tenho um que mora em Minas Gerais.
BH, você falou. Belo Horizonte, né? Bom demais. E assim, o que eu falo aqui, eu tento viver diariamente. Então assim, eu ligo diariamente para minha mãe, ligo de 2 vezes para minha mãe. Cadê o pai? Tá aí? Porque assim, o meu pai, ele é da roça mesmo. Eu dei um celular para ele, pai, tá aqui, porque eu preciso falar com o senhor todo dia. Tá bom, pai? Tá bom, meu filho. Ligo no dia seguinte que atende a mãe. Cadê o pai? Seu pai já foi, meu filho. Deixa um abraço. Dia seguinte, eu liguei, o pai tava, mas pai, não deu o celular. Não, meu filho, eu tô sempre com sua mãe, quando você ligar, eu dei o celular para ela. Então assim, eu tento ligar diariamente, eu tento mandar mensagem, eu tento perguntar se está bem, eu tento ajudar de alguma maneira, né? Por quê? Porque assim, eu já tive uma perca muito grande. Eu já sofri muito por perder alguém. E na noite que eu perdi meu irmão, e por incrível que pareça, picada de cobra, cara. 98. Você tá brincando. Sério. E naquela noite ele saiu do hospital. Puxa. Ele passou 3 dias no hospital. Saiu do hospital e tinha uma quadra de futsal na frente da nossa casa, onde a gente jogava todo dia. Final da tarde a gente estava lá. E naquele dia, eu cheguei da escola, ele já estava em casa. E fui até o quarto onde ele estava, um cômodo muito simples. E ele todo feliz, porque ele jogava muito bem futsal, né? E ele disse assim, mano, eu falei, como é que tu tá, mano? Como é que tu tá? Ele falou, cara, eu tô bem, mano, olha a minha perna, cara, eu vou ficar bem rapidão. Na próxima semana a gente já vai jogar juntos. E eu todo feliz, né? A gente tava muito feliz e tal. Fui pra quadra, voltei, ele já tinha jantado, tava no quarto, no cômodo. Vieram algumas pessoas, visitaram e eu fui dormir. Então eu não me despedi dele, porque tinha bastante gente e tal. Você nunca tem essa dimensão de que vai ser a última vez. Jamais. A gente não... Embora Nunca. a gente saiba que é a única certeza... mas a gente nunca... a gente vive como se não vai acontecer, exato. Né? E acordei por volta de 1 da manhã, meu pai chamando, meu filho. Eu tinha 13 anos. Meu filho, acorde que seu irmão tá morrendo. Como assim? Eu fui dormir, meu irmão estava bem, sentado, conversando. Seu irmão tá morrendo e está lhe chamando. Imagine, 13 anos, se acordar no meio da noite... Meu Deus. Né? E quando eu chego no leito que meu irmão estava, ele já não falou mais. Questão de segundos, ele já não falou. Pelo fato da gente ter sido muito, muito, mais intimamente ligados, hoje eu não sei o que ele queria falar. Então, assim, é uma pergunta que norteia o meu coração. Eu sou formado em filosofia, teologia, comunicação, estou fazendo psicologia agora. E não consegui, eu falava com uma professora minha, eu acho que eu não consegui me curar ainda disso, porque às vezes eu fico me perguntando, o que ele queria dizer, cara? Meu Deus. Será que era um pedido? Será que era um agradecimento? O que ele queria dizer? Um conselho? Um conselho? Quer dizer, se eu soubesse que seria a última noite perto do meu irmão, eu não teria pregado o olho, eu tinha ficado ali o tempo todo. Mas a gente nunca sabe quando vai ser a última vez, quando a gente vai vê-la pela última vez, vai abraçar, vai ouvir a voz, vai sentir o cheiro, a gente não sabe. E eu acho que isso que o senhor está falando, eu estou até meio emocionado aqui, porque eu passei por isso há poucos meses atrás e pensa, padre, eu entrei no avião para ir para... Meu irmão já estava na UTI. Quando eu entrei no avião, a informação é que eu não sabia se eu estava vivo. E hoje tem uns aviões chiques que tem Wi-Fi e tudo, mas esse não tinha. Esse não tinha. Foram as 4 piores horas da minha vida. Na hora que o avião pousou, eu não sabia nem se eu queria que tivesse sinal, porque eu não sabia que notícia que ia chegar. E eu tive essa sensação que o senhor está falando aí. Se tivesse acontecido o pior, mas o que eu ia ter com ele de troca? Ia ficar uma lacuna em aberto? Eu não sinto o que o senhor está sentindo, porque... Com meu irmão não aconteceu não o pior. Perdeu, mas eu acho que até os 48 do segundo tempo ali eu compartilhei com esse sentimento seu. E é muito duro. É muito duro. Assim, eu tenho a plena certeza que nós nos amamos perfeitamente. Eu tenho plena certeza, mesmo com a vida muito simples, mas a gente aproveitou tudo o que poderia ter aproveitado. E por que eu digo que a morte me ensinou muito? Porque eu tenho certeza que pelo fato de ter perdido meu irmão de maneira muito precoce, e de certa forma muito trágica. Muito trágica. Eu aproveito cada segundo com os meus irmãos. Mas assim, eu tenho uma afinidade com todos eles. Eu não estou fazendo aqui média, de maneira alguma. Eu tenho uma afinidade com todos eles. E pensando nisso,
a pergunta que eu faço: será que nós estamos fazendo nossa lição de casa? Hoje sim. Acho que essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes momentos da minha vida. Nem digo como vida profissional. Acho que eu nunca imaginei estar na frente de um líder espiritual tendo um papo tão bacana, tão produtivo assim. Mas será que a gente está aproveitando realmente todas as oportunidades? Inclusive, quando eu convidei o senhor, até falei aqui antes de entrar, o grande objetivo desse bate-papo aqui, será que a gente está escutando dentro da nossa comunidade? Irmão, pai, mãe. Será que a gente já teve a oportunidade de falar assim, ó, sabe esse seu sentimento de rancor? Aí eu vou falar pela ótica médica, tá? Sabe esse seu sentimento aí de rancor? Isso ainda vai te levar pro buraco. Ó, não tem aquele negócio, o cara quando é muito ranzinza, deixa pra lá. Né? Uma hora ele se acaba. Né? Será que a gente não poderia aproveitar melhor as oportunidades no caso do senhor? Aliás, no caso do senhor não. Acho que no nosso caso, eu pelo lado da cardiologia, o senhor pelo lado da religião, mas de certa forma nós somos líderes, nós temos voz, né? Sim, sem dúvida. Na comunidade. Será que nós estamos aproveitando todos os momentos para evangelizar de fato? Para educar, para colaborar. O senhor evangelizando, eu educando, trabalhando com a sociedade. De fato, esses sentimentos tão nobres que estão cada vez parece que mais escassos. Você sabe que eu tenho encontrado muitas pessoas com essa sensação de tempo perdido, porque não abraçou mais, porque não disse que amava. Nossa. E é uma ida sem volta. Depois que você perde alguém, eu falava com o senhor e com sua esposa, né, que estava vindo de um velório, né? Então eu lido com morte. Isso não é brincadeira, parece cômico, mas não é. Mas eu lido com morte diariamente, né? Diariamente. A gente falava que em dimensões diferentes. Uhum. E a maneira de lidar, a sua parece ser mais difícil. Porque o senhor lida com a notícia Eu trabalhei 5 anos no UTI coronariana. Então era o meu... Igual o mecânico que vai todo dia consertar um carro, o cabeleireiro que vai todo dia cortar um cabelo. Todo dia praticamente vai dar notícia de morte. Todo dia. O padre, eu não aguentava mais não. É você lidar com a pessoa no pior momento da vida dela, ter que ser porta-voz do pior momento da vida dela. Eu falei pro senhor, não tem como eu tirar o meu jaleco, terminar o meu turno e ir para casa sem sequela dessa guerra aí. Esse negócio foi me minando. E eu não aguentava mais. Porque é muito, muito, muito ruim. Hoje eu ainda lido com isso. Mas como eu já não fico mais tanto dentro de uma UTI, torna-se menos frequente. Mas eu tinha essa percepção, mesmo dentro da UTI, da forma como as pessoas lidavam com a morte. E da forma como era a passagem delas, sabe? E eu percebia, na hora que o senhor falou a questão de... Até falei, como é que é esse trem aí, quando você falou que a pessoa morreu tranquila, né? Sim. Fernanda, que você falou. Sim, minha amiga Fernanda. Mas eu tinha essa percepção. E eu observava como alguns partiram tranquilos e principalmente aqueles que falavam de posse, a partida deles era muito dura. Muito dura. Quem internava falando de dinheiro, porque olha minhas coisas aí, que eu tenho uma caminhonete que ficou para trás, eu tenho terra. Essa partida era dura. É angustiante. Era sofrida. E então, o meu lado de lá era muito duro por isso. Eu observava os últimos momentos ali. E dá a primeira notícia, que é a mais dolorosa. O senhor já lida com a última. Já está um pouco mais confortado, não sei se eu diria essa palavra. Talvez mais adaptado com a notícia, né? Com a realidade da morte. Já tomou o primeiro soco, né? Já tá o primeiro impacto. Exato, Mas também não é bom, né? Não, também não é bom. A minha mãe veio aqui e foi a um velório comigo, porque a gente ia sair para jantar, né? Veio te visitar. E foi. Aí você falou, amanhã, tô ali. Mãe, vamos passar aqui rapidinho. Vamos no velório ali. Tem que ir no velório. E minha mãe se acabou chorando, né? Eu fiz o que tinha que fazer. Desculpa eu estar rindo. Entramos, mas vai ser cômico. Entramos no carro, né? E eu olhei, minha mãe chorando, mas mamãe, a senhora tá chorando. Chorando, ela olhou. Meu filho, você não chora mais em velório? Foi uma pergunta de cunho existencial. Sim. Né? Quer forte, dizer, inclusive. Muito forte, porque no primeiro momento pode ser uma pergunta, né, insignificante e tal. Não. Eu lido diariamente com isso. Mas foi uma pergunta inteligente, sábia, né? Sim. Quer dizer, cadê sua humanidade? E eu falei, mamãe, eu choro,
mas depende da dimensão de contato que eu tenho com essa pessoa. Aí falei para ela que já tinha chorado no velório de fulano, de ciclano, né? Mas para dizer que nós lidamos diariamente com isso. Nós não somos mecanizados, nós choramos, e o choro não é sinônimo de fraqueza, de maneira alguma. O choro é sinônimo de amor ou de afeto. Eu choro demais, padre. Não, eu choro pra tudo. Eu também sou meio chorão. Ah, mas igual você não. Eu sou meio chorão, cara. Mas eu vou te falar, me ajuda. Não, o choro ajuda, Eu né? não carrego... Se na minha lágrima sai coisa ruim, eu não carrego comigo, não. O choro alivia, né? O choro alivia. E Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia é esse. E Jesus chorou. É mesmo? Jesus chorou em algumas dimensões, em alguns momentos, né? Segundo os relatos. Mas o menor versículo é esse. E Jesus chorou. Quando que Jesus chorou? Especificamente nesse versículo, diante do túmulo do seu grande amigo Lázaro. Quando ele chorou, os judeus olharam aqueles que estavam ali e falaram: vejam como eles se amam. Quando que nós choramos por alguém? Quando nós amamos. Sim. Quando nós amamos, nós choramos, né? Sim. Bom, eu acho que essa conversa entre religião e ciência... Já rendeu, né? Olha, tem tempo que a gente... Eu tô amando, quero expressar minha gratidão, assim, tem sido uma oportunidade única de conversar com o senhor, aprender com o senhor e partilhar, que também tem sido uma experiência agradabilíssima. Ó, inclusive eu acho que nós já vamos ter que fazer o volume 2, vai ter que ter, Volume porque 2, o padre vai ter repercussão. Porque realmente é um tema que toca muito. Desde que essa diretriz foi lançada, como foi na diretriz de cardiologia, a gente que é da cardio está sendo sempre abordado por isso. E eu sempre fui, assim, uma pessoa muito sensível, né? Então, mesmo nesses 5 anos de UTI, igual o senhor falou aí, mesmo eu sabendo que eu precisava criar uma certa barreira para eu não adoecer, porque eu imagino que o senhor não chora em todo velório, porque senão daqui a pouco não vai ter mais padre, né? Não, e não é nem... É também isso, mas veja bem, imagine se o padre vai a 3 velórios no dia, porque o padre... desidrata. Não, e a obrigação do padre é ser consolo. Claro! Imagine na hora da celebração fúnebre, que é chamada de exéquias, o padre interromper porque está chorando em todos os velórios. Não, e quando eu falo desidratar, obviamente é uma força de expressão, Sim. o senhor vai adoecer, vai padecer. Exato. E é a mesma coisa minha. Imagina, cadê o cardiologista? Chama o médico lá, chega o médico tá chorando. Tá chorando. Não pode reanimar porque tá chorando. Então, assim, por nossa questão técnica, o seu ofício de celebrar, o meu de cuidar, e também pra gente não adoecer. Porque inconscientemente, a gente tem que se blindar um pouco, porque senão... Agora, eu nunca deixei mecanizar, aliás, nem se eu quisesse deixar, eu nunca iria conseguir. E foi isso que me fez, com 5 anos de UTI, falar, opa, estendeu pra mim. Porque é muito pesado. Mas eu acho que essa conversa nossa hoje, acho que por muitos séculos, talvez, né? Era impensável. Impensável e sempre foi uma caixa de Pandora, né? É um assunto que não cutuca esse caixa de moribundo aqui não, que vai dar problema. Né? Cada uma na sua dimensão, e não se convergem. E como se a beleza da vida ela não contemplasse tudo, né? A arte, a literatura, a gastronomia, a ciência, a religião. Eu acho que. E pode observar que nós não ensaiamos essa conversa aqui. Eu conheci o Padre James hoje, pessoalmente. Hoje foi hoje, Exato. Mas 99% do que a gente falou convergiu. Sim. Eu acho que 100% não teve. Exatamente, 100%. E se algo não convergisse, eu acho que o senhor teria total liberdade, o senhor iria discordar, e eu também. Sim, porque a gente não precisa concordar com tudo. A gente só precisa ter humildade para perceber o que ambas podem colaborar na sua dimensão. E a gente não usar esse conteúdo dessa caixa de Pandora, que era tão delicado, mas que hoje... Olha a ferramenta que nós temos hoje. A partir do momento que a ciência reconhece a importância da religiosidade, o que eu vou falar aqui agora não é inventando, é uma realidade. Uma realidade, A religião vai ajudar a medicina. Já tem ajudado, sempre ajudou, aliás. Mas agora eu acho que a gente tem que aproveitar ao máximo esse conteúdo dessa caixa que estava lacrada aí por tantos séculos.
Agora nossa voz tem que ecoar, esse tipo de conversa ele tem que ser cada vez mais frequente. E depois... A presença do líder espiritual dentro do hospital. Eu trabalho em 2 hospitais aqui em Manaus. Eu trabalho na Adventista e trabalho na Beneficente Portuguesa. A Beneficente Portuguesa tem uma capela. Tem uma capela. Bonita, por sinal. Muito bonita. Dentro do hospital. É. E o Hospital Adventista, padre, tem um negócio maravilhoso. Muita coisa maravilhosa, mas mais um. Que toda troca de plantão, há uma oração da equipe e um louvor é tocado. Eu toco tantã, pagode. Entendi. E eu, a vida toda, gostei de música evangélica. E eu gosto de pagode evangélico. E no meu primeiro dia no Hospital Adventista, eu estava passando por um momento muito difícil aqui em Manaus. Eu fui convidado para trabalhar no Adventista. O meu primeiro plantão lá, na troca de plantão, foi minha música favorita. Qual era a música? Um louvor maravilhoso. Porque tu choras. E aí, como o ambiente de trabalho ficou leve. Era uma UTI, tá, padre? Um ambiente abençoado, leve. Que bênção foi aquilo ali. Então, na minha realidade profissional, hoje, a religião está muito dentro. Ligado. E eu acho que isso graças a Deus, um caminho sem volta. Porque as pessoas estão percebendo, os profissionais da medicina agora está documentado, provado, e que todo mundo já sabia que a gente tinha que caminhar junto. Né? Então, que debates assim continuam permanecendo. Eu acho que a partir de agora abre-se um leque para algo mais concreto, né? Para algo mais tangível, tocável. Eu acho que particularmente nós dois teríamos essa conversa boa em qualquer momento da nossa vida. Sem dúvida alguma. Pelo seu perfil, pelo meu. Mas agora, o lance da diretriz ter colocado com prova científica vai ser bom para aqueles que são totalmente céticos e que não acreditam em nada. Agora, meu cara, aqui, ó. Você não precisa ser religioso, não. Exatamente. Mas agora você vai ter que respeitar, porque agora já não é a opinião do Bernardo, nem do Padre James, agora é questão científica. Exatamente. Nós vamos abordar a religião aqui no nosso serviço, porque é uma questão científica. O processo de cura vai ser mais rápido. E depois, doutor, diante de uma sociedade tão adoecida que nós estamos presenciando, eu acho que tudo que for de importante para ajudar é bem-vindo. Outro dia eu conversava num podcast com um evangélico e com um líder de Umbanda, né? E o apresentador falava, olha, eu estava meio assim, como que vocês iam dialogar de maneira a... Vocês vão sair no tapa aqui no meu podcast. Cada um com seus pontos positivos, sem criticar o outro. E eu falei assim, olha, eu aceitei vir de muito bom grado, mas vim muito preparado para ouvir e aprender, e tenho muita consciência de que eu não tenho a verdade absoluta, de que a minha prática de fé não é a única que salva, e eu vim também para aprender aquilo que eu não sei. E eu acho que na vida a beleza está aí, porque a gente, como eu falei, nós não sabemos de tudo, ou quase nada. Mas a beleza da ciência é essa também, pai. Exato. A ciência não sabe nada. Se ela soubesse tudo, ela não precisava estar pesquisando. Pesquisando, né? A beleza da ciência é essa busca dessa verdade, que na verdade a verdade absoluta nunca vai existir. Exato. Mas é a busca por resposta. Exato. Essa é a beleza da ciência também. E por isso que, graças a Deus, finalmente acabaram qualquer muro que tinha, qualquer barreira que tinha, acabou. Né? E eu acho não tenho plena certeza, o achismo nunca é bom, né? Tem muita gente capacitada para falar desse assunto dentro da igreja, padres, bispos, pastores, muito bem preparados também para colaborar com esse tema, na lida do dia a dia, com experiências incríveis, com testemunhos maravilhosos, sempre com esse olhar da espiritualidade ou da religião, como queira chamar, mas passando pelo prisma também da ciência. Eu acho que isso então, belíssimo. Eu já vou incluir o senhor aqui no convite. Estou me convidando o padre também. O grande objetivo dessa conversa aqui hoje é tentar fazer nossa voz ecoar. Sim. Em última instância, o que a gente espera? Que eu trazendo a parte científica da religiosidade, e escutando as belíssimas palavras de passagem do padre, que
as pessoas em casa se sensibilizem sobre a importância de olhar por esses sentimentos tão nobres, Sim, né? claro. Perdão, gratidão, igual a gente falou. Gratidão. Então, eu me coloco à disposição e acredito que o padre também. Sem dúvida alguma. Eu sempre digo assim, a vida é muito curta, Deus nos oportuniza, nos convida, através de seu Filho, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho não é só falar da Bíblia, mas é viver a vida de maneira bela, entendendo que o outro é parte de um todo, como um corpo místico que Deus criou, né? A sua imagem e semelhança. No projeto de Deus nós somos iguais, sobretudo em dignidade. Ah, mas fulano tem mais dinheiro, é mais importante, é melhor. Não, não é melhor. Que bonito isso. Não, não é melhor. Nós somos pessoas, criaturas de Deus e amadas por Deus. Cada um, São Paulo diz isso, há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então você tem o dom da medicina, eu tenho o dom, por exemplo, da religiosidade, da fé, cada um na sua dimensão, convergindo para o mesmo objetivo que é a vida. E, dito isso, eu pregando essa diretriz, esse capítulo, de certa forma, é como se eu estivesse pregando, de certa forma, eu estou evangelizando. Sem dúvida, porque você está exatamente tentando preservar a vida ao máximo, cuidar da vida ao máximo, e isso é aquilo que Jesus pregou na sua essência. Nem sabia que eu estava com essa moral toda. Não, sem dúvida tá. Mas então a gente está à disposição. Qualquer pessoa que quiser conversar conosco, um novo podcast, eu acho que a nossa palavra ela precisa tem que ecoar. Sim, claro. Essa conversa ela tem que permanecer ampla, franca, pensando em uma única, exclusivamente, melhoria da qualidade de vida das pessoas, consequentemente viver mais e viver melhor, né? Porque se você perguntar, todo mundo quer viver mais. Agora, o que você está fazendo para viver mais? Como você está se cuidando para viver mais, né? Eu acho que essa é a pergunta. Como você está se cuidando fisicamente, mentalmente, espiritualmente, para quem tem fé, para quem acredita espiritualmente. Então, há muitas maneiras de se cuidar. Agora, se a gente ficar esperando o tempo passar, Deus nos dá todo santo dia a oportunidade de viver bem 24 horas. O que a gente faz nessas 24 horas, aí que está o X da questão. Que nunca mais voltemos, padre, à idade das trevas, né? Idade das trevas. Idade média, e que os próximos tempos possam, quem sabe no futuro, do mesmo jeito teve idade das trevas, os próximos tempos seja a idade da luz, né? As luzes, pode ser. Tomara. Acreditemos nisso, Acreditemos, né? E rezemos para isso. Acreditemos, rezemos, fazemos nossa parte, acolhendo o outro na sua dimensão antropológica, filosófica, sociológica, na sua dimensão espiritual. Eu acho que isso é o mais importante, a beleza da vida está aí. Quero te agradecer imensamente pelo convite e espero que tenha colaborado de alguma maneira. Nossa. Fui muito bem acolhido por ele, pela esposa, e tenho certeza que a partir daqui a gente vai criar aí um elo de amizade, de contato, até de autoajuda dentro daquilo que a gente pudesse ajudar, sem dúvida alguma. Conte comigo. Padre, eu já participei de muita coisa. Muita palestra, muita entrevista, televisão. Outro dia eu vi você mesmo no jornal da local. Aqui? Que bom. Gostou? Muito. Que bom. Sim. Mas eu confesso, sem a menor demagogia, que esse aqui é um dos grandes momentos da minha vida. Amém. Deus seja louvado. E porque poder conversar sobre isso, eu acho que poderia ser o maior presente que minha carreira poderia ter me dado. Em que momento da minha vida eu poderia esperar estar de frente com um líder espiritual falando de religiosidade dentro da minha insignificância, digamos assim, mas que a minha profissão me permitiu ser significante o suficiente para estar conversando com quem está em casa e que está conversando com o senhor. Então, eu agradeço demais também. Foram palavras maravilhosas, assim, aprendi muito também com o senhor. Tenho certeza que quem está em casa aprendeu demais. Foi uma conversa que foi muito mais bonita e muito mais gostosa. Eu me arrepiei aqui várias vezes, de verdade mesmo, me emocionei. Então, obrigado. É recíproco a questão da nossa amizade. Amém. E também para qualquer projeto
a questão de poder falar sobre isso e qualquer outro tema, tá, padre? Mesmo que seja dentro da cardiologia mesmo. O senhor também conte comigo. E antes de vir para cá, eu tive um aluno mandou uma mensagem, eu nem sabia. Uhum. Olha por que nós... Que é lindo isso que a gente está fazendo aqui hoje. Depois de tantos anos, tantos séculos, né, milênios, a medicina longe da religião. Da religião. O dia 18 de outubro é o dia do médico. Uhum. É por causa de São Lucas Evangelista. Sim, São Lucas era médico. É isso mesmo? É. E que ele foi médico de homens e de alma. Olha que bonito isso. Ele morreu em 84 depois de Cristo. Sim. Então, há 2000 anos atrás, praticamente, tinha São Lucas Evangelista, que era médico de homens e de alma. É exatamente isso que nós fizemos aqui. Nós falamos de homens e de alma. De alma, exato. Então, não pode estar no caminho errado. Você lembra que antes da gente entrar no ar, eu falei que na época de Jesus, ele já entendia essa importância? Sim. Ele acolheu uma mulher hemorrágica que diz a palavra que ela tinha gastado o que tinha e não tinha ficado boa. Há 12 anos ela sangrava. Imagine, 12 anos. Nossa. Mas essa mulher não tinha desistido de receber a cura. Ela não tinha se acomodado, ela não tinha aceitado. Eu não quero, eu não vou aceitar, eu vou lutar. Jesus a encontra. Jesus não perguntou quais os médicos que ela tinha ido. Jesus não perguntou quanto ela tinha gastado. Jesus apenas acolheu. Ele foi tocado no meio de uma multidão, parou. Quem me tocou? Alguém me tocou. Eu sinto que uma força saía de mim. A mulher olha, se aproxima e diz: fui eu, Senhor. A mulher que sangrava, a mulher que sofria, nada mais me valia. Tantos anos a fio, arrastei meu penar. Jesus simplesmente estende sua mão e diz: tua fé te curou. Vai embora, podes ir. Quer dizer, naquela época, Jesus já entendia que cada um na sua dimensão poderia colaborar com o mundo melhor. Isso é fantástico. E aí, Jesus já compreendia isso na época. Sem dúvida alguma. E depois de tantos séculos, a gente precisou retomar isso. Porque Jesus, uma certa vez, disse: eu não vim para abolir a lei. Quer dizer, eu não vim para anular a lei. Eu vim para dar plenos cumprimentos. Pronto. Então, isso já diz tudo. Infelizmente, nesse período de Jesus até aqui, muita coisa aconteceu. Criada pelos homens. Sim. Né? Criada pelos homens. Barreiras, incongruências. E parece que agora a coisa começa a andar como deveria ter sido há muito tempo. Que tenhamos saído das trevas e Amém. entrado na luz. Na luz. Amém. Deus abençoe. Eu quero só agradecer aqui. Olha aqui que eu ganhei de presente. Como é que é o nome da sua esposa? Thaís. A dona Thaís, que é a esposa do doutor Bernardo, que também é doutora, também cuida de vidas. Ela está sentadinha aqui. Me presenteou com esse livro maravilhoso, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Olha que maravilha. Só o título já diz muita coisa, né? Então quero agradecer pelo presente. Honroso. Muito obrigado. A gente agradece, padre, mais uma vez. Foi sensacional. Pessoal, de repente, sempre peço para o sonoplasta colocar aquele A no final. Terminamos aqui esse podcast. Poxa, eu sem palavras, espero que em casa vocês tenham gostado também. Foi muito, muito, muito bom. Continue seguindo a gente aqui no nosso canal do YouTube, no Instagram. Fala de novo, padre. Meu Instagram é @Padre James Batista. O meu canal no YouTube é Web TV Mariama, onde eu apresento o meu programa de rádio. Que mais? Tem um TikTok também, Padre James Batista. Aí! Muito obrigado, gratidão mesmo. Muito bom. E pessoal, deixe seus comentários aí. A gente já falou que a gente está aberto, né? Convites, a sempre falar sobre esse tema. Deixe comentários aqui. Fique com Deus, um grande beijo. Até a próxima. Amém.